Olá, aqui é o Tio Jorge, Rosas do Deserto. Eu espero que vocês estejam todos bem, meus sobrinhos e minhas sobrinhas. E eu estou aqui, como prometido, num canal sobre podas, que nós ensinaríamos a fazer uma poda na prática, assim, legal, do jeito que eu precisava. E eu dei umas datas para vocês, que era o finalzinho de março, o começo de abril, e depois a outra data para fazer poda novamente seria finalzinho de abril, seria assim os últimos minutos do segundo tempo para vocês fazerem a poda, que depois no Centro-Sul começa a ter aquele inverno mais seco e frio e a planta tende a ficar em dormência, né? Que é um outro assunto que eu vou trazer para vocês também sobre dormência de rosa do deserto. Vocês vão se surpreender. Eu trouxe aqui algumas companheiras para a gente nesse dia, caso alguém não conheça, para que possa conhecer. Temos aqui a Sunday, é uma planta muito bonita, sou apaixonado por essa planta, tá? Tem algumas plantas muito parecidas com ela, como TS-102 e várias outras muito parecidas, mas quando você coloca perto você percebe que ela é um pouco mais pigmentada de vermelho. O que traz um diferencial muito grande para ela, e o formato da folha também, que muita gente preocupa com a flor e não preocupa com o resto da planta, né? A folha dela, você pode ver que é levemente ondulada, ó. Ou seja, tem sangue de planta crispum aqui, né, gente? Tem essa ondulação aí. Aqui também temos a Golden Master, que tá com uma flor muito bonita, né? Aqui temos a Branca de Neve, ela abre, chama Branca de Neve porque ela abre branquinha, branquinha, branquinha. Aí o sol vai batendo e ela vai ganhar essa coloração, tá? Essas três aqui que eu apresentei para vocês, elas estão disponíveis para venda, viu, gente? Se alguém se interessar, temos elas aí. Agora, aqui umas que não estão disponíveis para venda, mas são minhas. Aqui tem a EV 161. Olha, tamanho dessa flor, tá? Resolvi trazer ela aqui. A flor não tá tão nova não, mas a planta é muito, muito bonita. Eu gosto muito dela. A M16. Essa aqui é uma planta que tá com uma flor pequena, viu, gente? Ela fica maior, fica grandona mesmo. E ela tá sendo pequena assim porque a planta tá gastando muita energia por conta disso aqui, ó. Veio o inseto e polinizou. Isso não é polinização que eu fiz. Aqui tem uma abelhinha que parece a arapuá. Arapuá não, a jataí. E ela é pequenininha, um pouquinho mais escura. E ela tem polinizado. Inclusive, no último vídeo que eu falei sobre poda, a gente ia fazer poda nessa daqui, nessa grandona. E no dia do vídeo eu peguei exatamente esse galho aqui que tinha umas flores, só aqui tinha flores. Aí eu fiz uma viagem pro Mato Grosso do Sul, que é minha terra, e fiquei 15 dias. Quando eu voltei, olha isso, gente. 2 pares de vagem enormes aqui, e é uma flor branca simples que as pessoas sempre pedem, plantas de flor branca. E eu vivo tentando polinizar essa planta e raramente eu consigo sucesso. Aí a abelhinha veio aqui e fez a polinização. Já andei olhando aqui onde caiu algumas flores e já tem novas polinizações delas. Tem umas cores que parece que elas gostam mais, sabe? As amarelas, essas mais claras. Aqui elas gostam mais, então tem essas de cor branca, as amarelas, sempre as clarinhas. Elas vêm para fazer a polinização sempre, é incrível. Mas também tem borboleta. Inclusive, vamos fazer um flag aqui da borboleta na flor. Ó. Tá vendo, gente? Elas vêm. Geralmente essas plantas são mais perfumadas. Olha lá. Aqui. São mais perfumadas, no caso essa aqui que é a Júlio César, foi embora. Então, provavelmente essa daí também esteja fazendo o trabalho dela, que é a polinização, tá? Mas essa abelhinha eu vi inúmeras vezes mesmo, elas nas flores, e vindo com muita profusão. E, geralmente nessas de cor clara mesmo, e provocando
essa polinização toda, essa produção. E eu já plantei sementes que esses insetos polinizaram e, pelo incrível que pareça, gente, nasceram, deu certo. Não veio planta semente xoxa ou inviável ou sem possibilidade de nascer, ok? Bom, esse vídeo é sobre poda, então nós vamos falar sobre poda hoje. O que nós vamos precisar? Já reservei aqui álcool 70, é mais fácil de manusear do que o álcool 70 em gel. Uma super cola, tá? O seu instrumento de corte, tem que estar bem afiado. Eu peguei o papel toalha porque eu vou esterilizar. E no final eu faço uso aqui, ó, da ureia. Eu sei que isso aqui é um medo que muita gente tem de usar. Ah, porque queima, porque não sei o que. Realmente, tudo isso é um perigo com a ureia. Ela queima fácil, ela intoxica fácil a planta. Outro também, que a ureia ela é rica em nitrogênio. Essa aqui é a ureia agrícola, então ela tem de 40% a 46% de ureia e de nitrogênio. E quando você dissolve ou põe no sol, no vaso, ela simplesmente, uma parte assim que molhar vai virar amônia. Mas como ela tem uma concentração muito alta de nitrogênio, essa concentração ainda que fica, ela é maior do que geralmente outras fontes de nitrogênio, ok? O próprio NPK. Mas vou ensinar vocês a usar. Vocês vão usar sem medo, sem culpa e vai dar certo. Porque eu uso nas minhas e funciona muito bem. Ok? Eu vou tirar as nossas companheiras aqui e já a gente volta para fazer a poda necessária. Bom, estamos de volta. Nossas menininhas foram dar um passeio ali, né? Devolvemos elas nos lugares dela. E nós estamos aqui com duas plantas e nós vamos fazer de tudo aqui para acontecer a mesma coisa com as duas, só que elas estão em formatos diferentes, tá? Geralmente, quando a gente vai fazer uma poda, a gente tem que ter em mente que a gente precisa fazer um triângulo, né? Você pensa no triângulo, aquele formatinho básico, clássico. Só que é o seguinte, ele não é só um triângulo, ele é em formato de pirâmide, ou seja, de todos os lados que você chegar, ele precisa estar o mais próximo possível de estar igual a cada lado desse. Numa planta dessa, é possível a gente fazer isso, porque ela tem vários níveis, né? Os galhos mais baixos, os médios e os mais altos. Então a gente consegue fazer esse triângulo, mas formando uma pirâmide aqui. Já essa é uma situação muito mais complicada. Ela foi arrancada um galho no centro aqui. Sabe essas pessoas que vão na casa da gente e ela que se dá bobeira vai lá e arranca um pedaço da planta e leva para ela? Então fizeram essa daqui com o galho que era o principal. E aí ela ficou com essa cicatriz bonitinha aqui, ó, que não sai, né? Vai demorar muito para desaparecer. E eram dois galhos principais. Era para ter aqui outro galho dessa grossura também, na mesma altitude. O que aconteceu com essa retirada do galho é que ela ficou disforme. Era para ter dois grandes assim, aí eu poderia fazer algo mais interessante. Mas infelizmente não é a realidade da planta hoje. Então, para eu fazer aqui no formato de pirâmide é mais complicado, mas eu posso procurar o formato de triângulo nela, ou que seja com a face para um lado assim, seria assim o tal perfil grego, aquele lado que você tira foto, que você faz a selfie, você olha daquele lado que você fica melhor daquele lado do que do outro. É mais ou menos isso que a gente está procurando aqui nessa, porque ela não tem os galhos são de tamanhos, de grossuras diferentes, de tamanhos diferentes, já está bem desproporcional. E mesmo que esse primeiro corte venha deixar ela desproporcional, a segunda poda, o segundo corte dela vai trazer essa proporcionalidade para a planta nossa. Então, nós vamos ter que fazer de um jeito que não vai ficar muito legal de início, mas que no segundo momento, no terceiro momento, ela vai chegar naquilo que é necessário, ok? Então, vamos partir para essa ideia
do triângulo para formar a pirâmide. Vamos partir dessa pequena, porque ela dá pra gente colocar isso em prática melhor. Todas essas são sementeiras, viu, gente? Eu não peguei nenhuma planta que seja enxertada, porque para mim o material genético é muito importante. Para você que é colecionador, você bem faz o corte numa planta que é enxertada, para fazer essa copa bonitinha. Esse material genético é super importante que você ou troca com alguém, ou já tem alguns cavalos para aproveitar e fazer enxertia neles, para não perder esse material genético. Porque às vezes você pode fazer a troca com uma amiga que tenha, ok. Quem faz produção de planta vai me odiar por falar isso, mas infelizmente você perdeu o material genético, que é ruim, tá? No caso aqui, eu posso aproveitar esses galhos para poder fazer enraizamento e tal, mas são plantas que, apesar de eu gostar muito, elas não têm aquele valor comercial que tem, por exemplo, uma Júlio César, uma Bridal, uma Lowland, uma Ferrari, mas ela tem um espaço muito importante no meu coração, porque eu gosto muito dessas plantas aqui. Tanto é que eu não vendi, elas ficaram para mim. Então vamos ficar de olho nessas questões da gente observar o que a gente vai fazer com o material genético que resulta dessa poda. Esse material genético, se for de planta enxertada, eu já vi gente jogando fora galhos que daria para ela fazer assim, brincando, R$1.000, tá? E jogou fora. Jogou fora assim e perdeu aquilo. Quando eu vi, falei, não é possível, né? Mas a pessoa quer, a planta é dela. Outra coisa que a gente precisa ter em mente aqui, quando a gente vai fazer poda, todas as pontas têm que ser arrancadas. Ou você elimina um galho por ele ser muito fininho, ele não vai gerar uma brotação interessante, porque ele é muito fininho, você elimina ele, ou se você vai manter, você tem que tirar a ponta do galho mesmo. Não pode ficar um sequer. Todos têm que ser tirados. Então, nós vamos dar uma observada aqui, que a gente quer esse triângulo. Você imagina da parte mais alta vindo até a parte mais baixa, o tamanho que você quer, que ela fique, que ela feche a copa e que ela produza mais brotação num formato legal. Por que o formato do triângulo ou da pirâmide é excelente? Pelo seguinte, ele vai criando níveis do mais baixo a mais alto, que vão dar flores juntas, então aquilo vai fechar de flor em cima. Sabe aquela foto linda que você vê nas redes sociais? Aí é isso, esse corte que possibilita que ela tenha isso. Então, olhando aqui, eu tenho a parte mais alta, a segunda camada, a terceira camada, ok? Então, dessa terceira camada tem alguns galhos que eu vou eliminar. Olha isso aqui. Não faz sentido eu manter esse galho que não se desenvolve, tá fininho. E se ele tá fininho assim, aqui brotar, vai estar mais fininho ainda. Esse daqui perdeu a ponteira, vou tirar ele também, tá? Outro aqui que perdeu a ponteira, já vou tirar ele também. Não vai gerar uma brotação muito interessante. Outra coisa, aqui ó, tem uma brotação vindo. Eu vou tirar ela também, porque se eu deixar ela tá mais avançada, ela vai dominar e as outras que é para vir, não vou ter força para concorrer com ela, tá? Então, vamos para a prática. Eu olhando aqui, na parte de baixo, primeiro eu vou eliminar aquilo que eu não quero. Então, vamos lá. Muita gente tem dó de fazer a poda no rosa do deserto, mas não tem dó nenhum de ir lá e cortar um galho da goiabeira, né? E sem observar o momento exato que uma frutífera pode ou não ser podada. A pessoa quer, e aquele momento que ela vai lá e corta um galho de uma goiabeira, de um abacate, de uma manga, sem perceber que aquele não é o momento ideal para aquilo. Toda planta tem seu momento ideal para passar por esse processo
de poda. Então a gente está falando aqui sobre um momento que a gente vai fazer essa poda, que é o momento ideal, que é da agora até o final do mês. Então, quando for podar sua planta, seja ela qual for, pense nisso. Se você não tem dó de fazer uma poda na goiabeira, em qualquer época do ano, por que você vai ter dó de fazer isso com ela aqui? Essa planta responde bem a poda que a gente faz, com toda certeza. Vou eliminar mais um pequeno aqui. São galhos mais fracos. Talvez você esteja perguntando assim, Jorge, mas como é que é essa planta? Ela é dobrada, vermelha, com bordas negras. Dá muita flor, muita flor. E se eu mantenho ela na sombra, ela fica bem negra durante muito tempo. Ok, já retirei aquilo que eu acho que não valeria a pena manter. E agora nós vamos começar a fazer os níveis. Quando for fazer o corte, gente, você vai procurar fazer o corte assim, ó. Viu? Você nunca faz o corte reto assim, ó. Porque isso vai ficar pra cima. Ela vai morrer essa parte aqui. Vai começar a juntar água. Vai gerar fungo e vai gerar podridão na tua planta. Para evitar que aconteça alguma coisa aqui, a gente vai secar aqui e a gente vai usar a super cola no lugar. Que aí a super cola, ela para o sangramento, ela já faz o curativo instantaneamente e as chances dessa cicatriz aqui desaparecer com o tempo é maior, ou de ficar mais suave, é muito maior. Então, vamos ter atenção na hora de fazer o corte. Eu tô seguindo os mais baixos para cima, para eu manter essa ideia de vários níveis diferentes, tendo a ideia de que eu vou tentar aqui fazer as facetas de uma pirâmide, tá? Esse galho aqui é muito próximo, mas eu vou deixar ele um pouco mais alto. Eu uso muito a super cola para poder fazer parar a cicatrizar, o sangramento, fazer a cicatrização, sabe? Mas, Jorge, e se na minha cidade eu não achar essa super cola, o que eu posso fazer? Você pode simplesmente pegar uma vela, acender a vela, colocar ela mais alta assim e pingar. A vela também vai parar o sangramento ali, não vai cozinhar a tua planta, tá? A vela vai selar, não vai dar fungo, nada dessas coisas. Então a vela é uma saída barata, fácil, geralmente o pessoal tem em casa para poder realizar esse tipo de intervenção, assim, para não deixar apodrecer, tá? Bom, chegamos aqui no momento crucial. Fizemos os cortes da maneira que precisava, certo? E aí, eu deixo isso aqui em cima, eu faço um corte único aqui, né? Se eu deixar aqui em cima, a copa vai ficar disforme. Vai ficar aquele galhão comprido em cima e os outros galhinhos, esses outros galhos vão fazer uma copa aqui, nessa altura. Se eu fizer o corte aqui em cima, vai ficar aquela coisa esquisita. E eu tô fazendo a poda exatamente para fazer que a planta tenha um aspecto bonito quando ela estiver florida. Então, aqui, gente, sem dó. Tá? Dando uma olhada com mais atenção, nós vamos ver que a gente, ó, aquela ideia do triângulo, ó, uma base mais larga, mais cheia e uma ponta em cima, a parte mais alta aqui, tá? Essa é a ideia. Numa pequena dessa eu consigo mostrar para vocês, ó. Uma grandona não dá para eu mostrar assim, porque é muito grande, eu precisaria ter uma mão gigantesca para isso.
Tem mais um brotinho aqui que eu vou eliminar, que eu não tinha visto. Por que eu eliminei esses brotinhos? Gente, ele é muito pequeno e ele já começou o crescimento. E ele vai roubar toda a atenção da sua planta. Olha o tamanhozinho que ele é. Ele já soltou folha em alguns momentos, a planta vai soltar folha e vai continuar. Feito o corte, a gente vem com a super cola. Ó, já vai instantaneamente, vai secando, vai fazendo o curativo e vai resolvendo qualquer problema que possa dar com fungo, com podridão. Para você não ficar perdido aí qual galho que eu coloquei cola, não, vai seguindo a sequência, ó. Pronto, aí a gente sabe onde a gente foi, o que fez e como fez, tá? Aqui tá muito perto, mas eu não tenho muito o que fazer. São 2 galhos que vão dar uma brotação muito boa e eu não quero perder essa chance. Pronto, passamos em todos. O que você pode aproveitar nesse momento é fazer o levantamento de caudex. Quando você vai... eu vi isso, não lembro em que canal, há muito tempo, um cara orientando nos 3 primeiros anos usar vaso fundo e não usar o tipo bacia, né? Por quê? Porque essa planta sendo colocada nos 3 primeiros anos em vaso fundo, ela vai engrossar não só do lado, mas para baixo. Então ela vai ter um caudex mais avantajado. Eu peguei algumas plantas e eu testei em casa a teoria dele e funcionou realmente. No vaso fundo, nos 3 primeiros anos, ela engrossa o caudex e ela fica mais funda. Então ela vai ter um caudex mais avantajado, mais desenvolvido. Digo pela dica que eu recebi, por ter feito a experiência e funcionou. Aqui você pode aproveitar para levantar o caudex e você pode usar no momento um adubo rico em nitrogênio, porque ela precisa de força para ampliar as raízes, tá? E para soltar a brotação. Nesse caso, eu gosto de usar a ureia, que é a fonte mais rica em nitrogênio que eu sei que existe, né? Se existe outra aí, alguém deixa no comentário, mas é que eu conheço, é a ureia agrícola, tem de 40% a 46% de nitrogênio. Muita gente morre de medo, isso aqui vai queimar as folhas, não sei o que tem. Então, eu não jogo na parte aérea da minha planta. Se eu não tivesse feito a poda e fosse usar a ureia, eu ia diluir ela em água e pôr aqui, ó, no substrato. Como é que a gente faz? Não rega o substrato por 2 dias, deixa ele secar. Aí eu vou fazer o uso da ureia. Ó, 1 colher de ureia em 10 litros de água, ok? Em 10 litros de água essa quantidade aqui. É pouca, se você diminuir isso aqui em 10 partes, é pouco que vai por litro. Então você faz a diluição e aí você vem e faz a rega do substrato que já estava seco. Você vai fazer isso de tarde ou a partir do momento que não tiver aquele calor excessivo e nem tiver o sol pegando sobre a planta. Você vai evitar de jogar na parte aérea, nas folhas. Absorve mais rápido? Nossa, como absorve mais rápido. Mas se você tiver um descuido, você exagerar na rega usando, mesmo na diluição correta, você exagerar na rega, você vai queimar as folhas dela. Então eu prefiro colocar no substrato. Vai cair, como eu disse para vocês, quando molhar, dissolver, uma parte vai virar amônia. E é muito volátil, ou seja, ela evapora e vai embora. Aí, mas mesmo assim a concentração de nitrogênio é tão alta que ainda fica o suficiente para a planta se desenvolver. E a hora que molhar aqui bem o substrato, ela vai absorver, porque estava seco o substrato, ela vai absorver essa ureia, tá? Esse nitrogênio, e vai explodir em galhos. Tá? Se a sua região
o período de inverno não for frio, ou atrasar um pouco o frio para chegar, você ainda tem a chance de pegar a florada dela antes do inverno vir se estabelecer de verdade, antes do frio vir se estabelecer, tá? Tem uma chance. Mas, Jorge, como é que eu faço? Ela já brotou, tá bonita, aí você vai usar depois de 15 dias, você pode usar isso aqui a cada 15 dias, a ureia, tá? Essa diluição de uma colher e molhando o substrato. A cada 15 dias você repete. Mas vamos supor que essa semana você pôs a ureia, na outra semana, daqui 15 dias você pôs a ureia de novo, ela cresceu, tá com os brotos bonitos, tá linda. O que você vai fazer depois? Já tem formação de galhos, você vai fazer aqui um 4, 14 e 8, que é para floração, que é 4 de nitrogênio, já colocou que ela tá satisfeita com o nitrogênio, mas ela vai precisar de um pouquinho, por isso que a parte do nitrogênio é 4. 14, que é a parte do fósforo, que vai fazer ela vir dessa floração. E o 8 do potássio, que vai ajudar, junto com o nitrogênio, a manter essa floração e deixar essa floração abundante mesmo, de verdade. Ok? Prefiram 4, 14 e 8 com micronutrientes, porque a planta não precisa só de nitrogênio, fósforo e potássio, ela precisa de outros nutrientes também. Então, quando for comprar, coloca assim, 4, 14 e 8 mais micronutrientes, tá? Isso vai ser fabuloso para sua planta. Vamos para a grandona agora? Estamos aqui com a nossa grandona, que ela vai me dar um pouco mais de trabalho. Eu preciso pensar um pouco como é que eu vou fazer essa triangulação, vamos falar assim, para ela ficar com aquela copa bonita que a gente quer, certo? Tem gente que prefere a triangulação e tem gente que prefere esse platô. Platô significa aquela parte plana, fazer todos os cortes planos e toda a brotação vem também de maneira plana. Tem essa possibilidade também, é quando você pega uma planta e as flores estão todas em cima, ela não está espalhada por todos os níveis da planta, ela só acontece em cima, tá? Deixa eu pegar uma planta aqui para vocês entenderem. Essa daqui, por exemplo, ela não tem florada na lateral. Ela tá com florada, ó, há muito tempo. A florada dela é abundante, é só na parte de cima. Ela não tem florada lateral. Quando a gente faz o corte triangular, né, no formato de pirâmide, a gente faz com que a flor esteja em toda a extensão da planta. No caso dessa daqui, ela é muito florífera. E ela dá flor só na parte de cima. Acho que tem um Reels aí, um Shorts que eu fiz, que eu estou com ela. Ah, lembrei, o Dia Internacional da Mulher foi com essa planta aqui que eu mandei a mensagem para as mulheres que nos seguem e para aquelas que nos seguem, que não nos seguem também, tá? Pelo Dia Internacional da Mulher, foi com essa planta. Dá uma olhadinha para vocês verem a quantidade de flor que ela tem na parte de cima. Então isso é um formato platô, ela dá flor em cima e eu vou manter ela desse jeito. Agora, eu posso fazer essa escolha com essa planta, de manter ela em formato platô ou em formato de pirâmide, ou né, para ela ter flor para todos os lados. Essa escolha, ela é totalmente sua. Essa planta, ela tá comigo há um bom tempo. Na época, ninguém falava sobre nada em Rosa do Deserto em língua portuguesa. Nós não encontrávamos nada. E eu nunca fiz Aí tinha o manejo correto, eu nunca fiz porque eu não sabia qual era o manejo correto. Essa planta, gente, tem uns 15 anos. Olha o tamanhozinho que ela tá. Nos últimos 2 anos eu comecei a fazer o manejo com ela, ela dobrou o tamanho. Ela era velha e era fininha, pequenininha. Ela dobrou o tamanho em 2 anos. E o crescimento dela foi outro, a floração foi outra quando eu comecei a lidar com ela, da maneira que precisava. Essa planta sofreu muito. Teve gente que arrancou aqui a ponteira dela. Ela sofreu uma podridão aqui, tá? Essa parte que tá linda agora, mas era horroroso aqui, ó. Nem dá pra perceber que aqui um dia teve podridão, mas ó, a gente consegue colocar o dedo lá dentro. Falta dedo ainda para preencher o espaço. Ela criou essa raiz aqui, isso é importante. Quando tiver uma podridão, e nesse caso a própria planta resolveu a podridão, ela começa a jogar raízes. Isso significa que ela tem uma resistência muito grande, que a podridão foi resolvida, tá?
Ela jogou a raiz aqui. As que estavam demais aqui eu fiz o corte fora, retirei. Achei que era desnecessário e deixei só essa principal aqui e outras que saíram por baixo e tá totalmente fechada. A gente aproveita isso aqui como se fosse uma grutazinha, coloca alguma coisa ali dentro. Uns gostam de duende, outros gostam de santo, outros gostam de um anjinho e assim vai, né? Mas ela já sofreu muito. Aqui, essa coisa bonitinha aqui, gente, sabe aquela musiquinha que fala assim: alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. É o próprio alecrim do campo dourado. Por que alecrim? Porque a folha parece a folha de um alecrim. Por que dourado? Porque a flor é amarela. Por que do campo? Porque ela dá no mato mesmo, tá? Em lugares onde não tem mata alta, é mais rasteiro, tem muita dela. É uma planta brasileira. Tem uma diversidade gigantesca, viu, gente? E vocês não têm noção do quanto que isso é gostoso, o chá, e ficar cheirando a folha delas. Então vamos lá. Como eu disse antes, nós precisamos sempre usar o álcool, porque essa faca foi usada na outra planta. Agora eu vou passar para outra planta, eu vou fazer essa desinfecção, vamos falar assim, usando o álcool 70. E agora, vamos partir. Muita gente deve estar falando assim: não, ele vai cortar, que dó. Que dó é isso aqui, gente. Ó, a distância, isso daqui, que parece um sorrisinho, é onde tinha folha, ó. E as distâncias das folhas estão bem naturais. A distância uma da outra. Se você olhar na parte de cima, a distância entre uma folha e outra é tão perto, que significa que aqui ela foi estacionando o crescimento dela. E aí foi ficando disperso. Isso dá dó numa planta. Muita dó. Tá? Quando eu vou fazer enxertia, que tem uma planta assim, que era de crescimento curto, qualquer pedacinho que eu coloco, dá uns 10, 15 broto, sabe? Assim, nunca menos que 5. Aquele monte, porque tem muita gema de brotação perto. Então isso dá dó. Isso significa que a planta não vai dar a flor do tamanho que ela poderia dar e não vai responder da maneira que ela poderia responder. Isso dá dó. Não tenha dó de cortar uma planta para que ela possa ficar melhor do que ela está. Deixa eu observar aqui, esse galho é mais grosso, vou ter que deixar ele mais baixo. Se eu cortar ele aqui, eu vou eliminar essa parte. Se eu cortar isso aqui na mesma altura e esse, eu vou ter uma base da pirâmide. Posso cortar aqui e vou ter essas duas partes de cima que eu vou cortar aqui. Então, pra vocês terem ideia, cortar aqui nessa altura, essa ponta e essas duas aqui um pouco mais alta, tá? Já, mas por que eu não vou cortar nessa parte de cima? Olha, essa parte de cima é mais fina que a parte de baixo. Aqui a chance de ter uma brotação com galho mais grosso é maior do que aqui em cima, porque o galho é fininho. Então eu vou fazer essa escolha inteligente, que eu quero que ela tenha brotação maior, mais grossa. Isso vai forçar o caudex a engrossar, vai forçar ela a crescer mais, porque ela vai ter uma brotação maior, mais forte. O caudex precisa guardar mais água e mais alimento. E isso vai fazer ele engrossar um pouco mais. O que dá dó aqui inicialmente é porque tá vindo flor, né? Muita, para todo lado, ó. Tá vindo flor. Mas a florada que vai vir depois vai ser bem mais interessante. Então, partiu para o corte. Como eu disse, ó, a gente vai procurar fazer o corte assim, ó. Olha uma coisa, quando uma planta adulta, ela tem um látex, tá vendo? Ela tem uma seiva bem esbranquiçada. Perdão. Ela tem uma seiva bem esbranquiçada. Quando a planta é jovem, ela não tem isso ainda. Ok? Quando a gente fala em pirâmide ou triângulo, a gente tem que lembrar que tem uma base maior e uma ponta menor. Para ter a ponta menor, precisa de menos galho em cima. Para ter uma base maior, vai precisar de galhos, uma base maior, e depois ela vai diminuindo as alturas até ficar só o principal em cima,
certo? Ô Jorge, mas você tá fazendo o corte assim e vai passar cola? Eu precisaria fazer o corte desse jeito, então você vai passar cola? Não, não precisaria, tá? Mas é um tipo de corte que vai favorecer mais a sua planta. O que você vai fazer com esses galhos, Jorge? Isso, eu vou pôr pra brotar. Eu gosto. Não vendo planta feita de muda de galho. Eu acho um absurdo, mas se tem pessoas que gostam e querem pagar por isso, procure alguém que goste de fazer esse tipo de coisa. Não é o meu caso. Tá meio torta assim, mas é algo que depois eu posso colocar uma vareta aqui, amarrar e ter ele aqui na parte mais alta, tá vendo? E ela é uma planta super flexível. Não estou sendo maldoso, não. Da região que ela é nativa, dá muito vento. Então ela tem que ser flexível. Se ela for muito rígida, ela quebra. E a planta que é mais suculenta, ela tem firmeza, porém flexibilidade. A planta rígida não tem flexibilidade e quebra o galho. Então eu vou fazer o corte aqui, vou colocar uma estaca aqui para manter esse galho mais alto, tá? E vou fazer o corte aqui, ó. Então vamos observar se deu o tal triângulo, né? Levando em consideração que eu vou deixar isso aqui. Sim, deu. Aqui ela vai fechar bonitinho em cima, tá? Se deram uma olhada na base, ó, como se fosse um triângulo. Ó, a parte de cima menos galho, a parte de baixo, a base com mais galhos, ok? Tirar esses brotinhos pequenininhos que existem, porque senão eles vão ganhar força e a sua planta não vai ficar bonita, infelizmente. Isso. Essa planta está precisando ser tirada desse vaso, tá? E trocar o substrato. Eu tenho negligenciado essas plantas mais antigas minhas. A gente fica de olho nas plantas que são à venda e acaba negligenciando essas plantas que é da coleção particular da gente. Todo mundo sabe que a planta rosa do deserto ela tem toxicidade. Umas variedades têm maior toxicidade que outras. O boemiano, por exemplo, é a mais tóxica de todas. Mas como é que é essa toxicidade? Eles vão tirando essa parte aqui de leite, né, vamos dizer assim, que tá bem leitoso, e vão juntando isso como se fosse tirar o látex da seringueira. Eles vão juntando isso e eles literalmente dão uma cozida nisso, tá? E deixa ela mais pastosa e dá uma concentrada nesses componentes tóxicos que ela tem. E a planta tem esses componentes tóxicos para fazer com que os animais não queiram comer ela, né? Não queiram se alimentar dela. Se os animais não se alimentam dela, evitam, é porque ela é tóxica para os animais. Então, eles fazem isso para poder fazer a caça e obter animais para comer, para alimentar a família. Ainda temos esse sistema no mundo que funciona desde quando o mundo é mundo, certo? Então vamos... Aqui você pode usar um palitinho de dente para ajudar você a espalhar. Eu acho até melhor do que esse jeito que eu tô fazendo aqui, porque senão você tem que ficar arrancando o resíduo de cola que fica na pontinha, senão entope. E com uma gota aqui em cima e um palito de dente você economiza a sua cola, tá? Com muita, mas muita tranquilidade. Isso daqui é excelente, gente. Não vai deixar a cicatriz ficar feia, como foi que arrancaram o galho aqui.
E com o passar do tempo, a tendência é que a cicatriz desapareça, tá? Isso, ou se não desaparecer, que suavize e a sua planta fica mais bonita. Aqui, como falei, vou pôr uma estaca para deixar essa parte aqui mais alta. E a gente vai fazendo atualização para vocês de como é que estão as plantas que nós fizemos a poda, ok? Então, como eu disse anteriormente, quem é que pede a poda é a planta. Ela que diz se ela está precisando de poda ou não. Não é você que define, eu vou lá podar essa planta hoje. Não é assim que funciona. Tem plantas que eu estou evitando fazer a poda dela. Ela está relativamente comigo há um tempo e eu pretendo fazer aquilo que as pessoas veem muito em plantas muito bonitas. Com uma floração incrível, um formato maravilhoso, tipo bonsai. Esse vaso, infelizmente, ele caiu, teve uma avaria, ó. Mas eu já tinha feito os furos em volta para cada galho dessa planta. Porque essa aqui você vai deixar ela sem regar por uma semana, ela vai ficar mais flexível. Aí você dobra o galho, vem aqui com um arame, certo? Você consegue fazer até que o galho fique sinuoso, ok? E esse arame você fixa aqui. Já, mas por que isso? Fica um formato de mini árvore que é um espetáculo. E aqui eu vou fazendo vários níveis. Eu tiro as primeiras para baixo, depois as outras, sabe? E de preferência eu faço poda dessas pontas todas, porque ela vai soltar, elas vão ficar assim em níveis, certo? E vai soltar mais galhos aqui em volta, o que vai dar muito mais flor. É aqueles que você olha assim, aquele tronco grosso, bonito, aqueles galhos rebaixados, e fica a coisa mais linda. Essa planta tem, vamos dizer assim, vocação para isso, pela quantidade de galhos que ela tem. Essa planta aqui já não tinha essa vocação para isso. Então você precisa escolher uma planta que tenha essa vocação, essa genética para isso, para você poder fazer. Essa é uma planta que eu farei isso, tá? Eu comprei ela no supermercado quase morrendo, fiquei com dó demais, eu vou levar você para casa, vou te salvar. E ela dá flores pequenas, com características de flor de crispum, tem aqueles riscos todos que é muito bonito. Então essa planta, ela não sofrerá uma poda radical, né, igual essas daqui, mas ela será trabalhada para fazer aqueles níveis diferentes. E quando a gente faz isso daqui, gente, a sombra em volta do caudex ajuda a não deixar ele queimar, tá? No caso essa aqui, que a gente fez a poda, ela sofreu várias queimaduras. Como eu disse, eu sou do Mato Grosso do Sul, tá vendo? E lá, ela sofreu umas queimaduras severas com o sol. Eu viajei, quando cheguei já tinha feito estrago. Só que com o passar do tempo, ela vai desaparecendo, ela vai soltando a casquinha, né? E ela vai engrossando e essa parte vai desaparecendo e caindo totalmente, tá? Tava mais feio, mas agora já tá mais bem resolvido. Bom, vocês devem estar se perguntando o que nós vamos fazer com esses galhos. Gente, esse galho em si, ele tá numa formação muito bonita. A gente vai tirar aqui o excesso, usar a super cola, deixa esse galho uma semana em descanso e aí você faz o plantio. A chance dele pegar é muito grande, porque é um galho que está maduro, não é um galho novo, tá? Isso a chance de pegar é muito grande. Eu costumo colocar dentro da minha bromélia e ela enraiza, que é uma maravilha. Uma hora eu vou mostrar minha bromélia para vocês e um lá que enraizou para vocês verem. E a gente faz o plantio do galho e ele dá uma formação bonita, ok? Deixa eu mostrar para vocês um que eu plantei e já está um tamanho considerável já o galho. A minha sobrinha tem uma planta que é uma muda de galho, que ela parece uma somalense. E eu confesso que fiquei só um pouquinho, não muito, mas só um pouquinho de inveja. Eu queria uma daquele jeito para mim, porque eu acho um formato muito bonito. E eu consegui. Tá aqui, ó, é um galho. Eu coloquei vários galhos, claro, teve perda, né, gente? Mas, ó, enraizado. E aqui tem esse que parece uma anaconda. Que eu vou tirar daqui e vou pôr no
Vou pôr num vaso. E o que tem aqui dentro, gente? Areia de construção. Só isso, mais nada, tá? E eu fui colocando eles aqui aos poucos, mas muita gente já levou galho, ó. Enraizadinho, tá? E a gente vai pôr na areia de construção. Molha de vez em quando, sem deixar excesso, mas também não pode deixar secar, porque se vier algum começo de raiz, vai morrer por desidratação, tá? Aqui já deu muito galho, já dei o galho para todo mundo presente. Eu vou deixar esses aqui por último, que eu quero ver se eu consigo daquele formato bonito parecendo anaconda, né? Que é o caso desse daqui. Então, ó, esse daqui eu vou colocar aqui também. Eu imagino que deva dar um formato, ó, eles em si já vai dar aquela ideiazinha de bonsai, né, gente? Olha, que bonitinho. Tudo isso enraizado. Vai dar umas coisas assim bem interessantes para você ter. Eu não acho isso legal para venda, mas para você ter eu acho interessante. Eu espero que esse vídeo tenha sido de um grande proveito para vocês, que vocês tenham gostado muito. E só lembrar para vocês que o corte da planta é para a formação de copa. Ela não é necessariamente para fazer o caldex engrossar. Como consequência de mais galhos, a planta precisa de mais nutriente, você vai ter que dar esse nutriente, e recebendo mais nutrientes, ela vai guardar mais, porque ela vai precisar de maior força para brotar e para florescer mais. Então, é consequência ele engrossar, mas não é o objetivo é formar a copa. É consequência ele engrossa, tá? E se é uma planta que tem pouco galho, o engrossamento do caldo vai ser pequeno. Tem isso também. Dê uma olhada aí, nós temos um vídeo sobre Pacpod, nós postamos acho que há uns 15 dias. Dê uma olhada lá que tá bem interessante, vocês vão gostar, que é a famosa rosa do deserto de espinho, ok? Compartilhe. Dê o seu like. Se inscreva. Ative o sininho e aguarde por mais coisas que virão pela frente. Nós vamos inaugurar a partir da semana que vem uma nova sessão que é visitando clientes e produtores. Eu fiz uma filmagem aí com uma produtora que me fornece plantas que ela é gigantesca, tá? E nas próximas semanas agora a gente vai estar postando essa visita até lá, certo? Vocês vão gostar de ver, é gigantesco o lugar, e a parte que eu mostrei para vocês é só a parte de venda, nem a parte de produção, que o lugar realmente é muito grande. E a gente vai visitar também alguns outros clientes para poder mostrar a coleção deles para vocês, e aos poucos a gente vai colocando isso no canal para vocês, tá bom? Muito obrigado, se ficou até aqui é porque gostou, né? Então, um abraço florido do tio Jorge, um beijo no coração e na alma, e fiquem com Deus.